Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me gole da vontade divina, a minha alma, e abençoa, mamãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuando então, o Quem Ama Corrige, o estudo dado ao de São Paulo aos Romanos. Vamos ler agora o trecho próximo que nós iremos pegar, que é: Pois se Abraão foi justificado pelas obras, tendo que se gloriar, mas não diante de Deus. Agora, o que a Escritura diz? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Para quem trabalha, o salário não é calculado como doação, mas como dívida. Para aqueles que não trabalham, não creem, mas creem naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Assim também Davi proclama: bem-aventurado o homem a quem Deus atribuiu a justiça independente das obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades foram perdoadas e os pecados cobertos. Bem-aventurado o homem cujo pecado o Senhor não leva em conta. Ora, esta bem-aventurança diz respeito aos circuncidados e também aos não circuncidados? De fato, dizemos que a fé foi creditada a Abraão como justiça. Como então foi creditado a ele? Quando ele foi circuncidado ou quando ele não foi? Não depois da circuncisão, mas antes. De fato, ele recebeu o sinal da circuncisão como um selo da justiça decorrente da fé já obtida, quando ainda não havia sido circuncidado. Desta forma, ele se tornou o pai de todos os incircuncisos que creem, para que também eles sejam creditados com a justiça. E ele também foi o pai dos circuncisos, aqueles que não somente procedem da circuncisão, mas também andam nas pegadas da fé de nosso pai Abraão antes de sua circuncisão. Porque não em virtude da lei foi dada a Abraão, ou a sua descendência, a promessa de ser herdeiro do mundo, mas em virtude da justiça que vem da fé. Se, portanto, os que procedem da lei se tornarem herdeiros, a fé será inútil e a promessa ineficaz. Pois a lei provoca ira, pelo contrário, onde não há lei também não há transgressão. Portanto, a pessoa se torna herdeiro em virtude da fé, para que seja segundo a graça. E assim a promessa é certa para todos os descendentes, não só para o que deriva da lei, mas também para o que deriva da fé de Abraão, que é pai de todos. Então, continuando, nós acabamos de ler isso. Vamos lá para o trecho em que Jesus vai falar sobre esse trecho, sobre essa, a gente acabou de ler aqui, essa passagem. Aí a gente vai agora fazer essa leitura. Deixa eu aumentar a letra aqui para a gente poder visualizar. Romanos 3, 21, 31 foi o que eu li, tá? 25 de janeiro de 1948. Eu já li esse anterior, então é esse. Aqui. Deixa eu situar direitinho aqui, que eu tô na dúvida agora. Então, eu comecei a ler para confirmar que eu já li esse 25, então tô confirmando aqui. 25 de janeiro é o capítulo 12. Nós estamos indo para o capítulo 13, que é o 1º de fevereiro, que é o que eu li agora há pouco. Primeiro de fevereiro de 1948, Jesus vai dizer a Maria Valtorta sobre essa epístola, sobre essa passagem que eu acabei de ler dos Romanos. Abraão foi o pai de todos os crentes, isto é, daqueles que por sua justiça não só merecem ouvir a voz espiritual e santa de Deus ressoar em seu espírito,
mas sabem compreender a palavra desta voz inefável e acreditar e obedecer a ela e os seus comandos. Esta voz não existe e não existirá criatura que no momento fugaz e único, ou por várias vezes e por muito tempo, não a ouça ressoar dentro de si. É o chamado misterioso do único e santo Senhor, do Criador universal. Como um dardo de luz, como uma onda de som, ela vem e penetra, às vezes doce, às vezes severa e às vezes terrível. Não importa que o homem esteja na religião escolhida para receber este chamado. Deus é o Criador dos filhos de seu povo, bem como do selvagem que não conhece o seu santo nome. E seu chamado, como ressoa nas igrejas católicas, nas nações católicas e civis, nas nações civis e não católicas, entre os povos dos outros, as religiões reveladas, assim ele preenche consigo as solidões selvagens e frias, as áreas ainda inexploradas, as ilhas remotas, os arquipélagos onde o homem está em um nível quase semelhante ao das feras, somente feito de instintos, e muitas vezes de instintos desenfreados. As quentes, emaranhadas florestas ainda virgens, onde a civilização não trouxe o seu progresso e sua sutil corrupção. Em todos os lugares Deus fala, porque Deus é o Criador de cada homem. Mas muitas vezes o homem, e não apenas o homem incivilizado, troca o misterioso chamado de Deus, especialmente se for um chamado que repreende, com a voz de sua própria consciência, o remorso que clama nas profundezas do ego. Às vezes, e especialmente no início dos tempos, o culpado sabia distinguir a voz de Deus da voz do ego perturbado pelo remorso. Caim é um exemplo desses culpados que sabem distinguir, mas cada vez mais, com o passar dos séculos, a capacidade do homem de compreender e distinguir, estou falando do homem de coração pérfido, tornou-se turva, porque como um muro maciço que exclui voz e luz, a negação de um Deus, o desprezo por Deus está enraizado no homem. O super-homem autocriado é um monstro, uma deformação do homem, é o bastardo que veio da união da razão humana, criada por Deus e rebelde contra Deus, com o inimigo de Deus. Aquele que se criou segundo as doutrinas humano-satânicas não pode e não quer compreender o chamado de Deus, faltando-lhe todos os requisitos para poder fazer. Ainda que tenha o nome de católico, ainda mais. Ainda que seja praticante, ainda mais. Ainda que use um hábito sagrado, dificilmente distingue a voz de Deus como tal. Muitas coisas também estão naqueles que, por causa do hábito, da missão e da graça de Estado, devem ser muito sensíveis ao chamado de Deus e à compreensão das palavras de Deus, para que possam entendê-la. Seu orgulho mata ou perturba sua razão e torna seu espírito surdo. A razão soberba é a razão louca, portanto, não está mais certo. Espírito soberbo é altar ocupado, portanto, é um altar onde o Eterno não pode descer para dizer sua vontade. Outros falam com você com a voz áspera da luxúria, e se até mesmo do seu alto trono Deus lança um chamado e penetra, fica sobrecarregado. Nós o queremos assim, porque ouvi-lo e desprezá-lo seria demais e preferimos não ouvi-lo. Mas Abraão era um homem que amava o verdadeiro Deus. Sua razão não era soberba, ele reconhecia Deus em tudo. Ele sentiu sua criatura, ele curvou seu pensamento em reverência diante do Altíssimo, cuja manifestação está em toda a criação. Seu espírito era justo, mantendo-se puro de todo tipo de idolatria. E justo era o seu corpo, obediente aos mandamentos dados por Deus ao pai dos homens, Adão. Casara-se com Sarai para ser uma só carne com ela e para crescer e multiplicar o número de homens na terra. Trabalhava a terra para tirar o alimento, e o cansaço lhe era caro, e achava certo que era doloroso, e que seu pão tinha sal como tempero de seu suor. E justamente era a morte que ele faria pó de sua carne. Humilde diante do Altíssimo, se sentiu poeira, um grão de poeira diante do imenso, infinito, do mais poderoso. E como um grão de pó deixou-se levar pela vontade do Senhor, sem apego a nada que fosse transitório. Um crente em Deus, confiante na bondade de Deus, obediente a Deus, ele tinha as qualificações para ouvir a santa voz de Deus ressoar em seu espírito e entender as palavras dela, e cumprir o que aquelas palavras ordenavam.
Paulo escreve, citando as palavras das Escrituras: Abraão creu em Deus e lhe foi imputado como justiça. Mas embora a Escritura diga isso, depois que Abraão acreditou na promessa divina de um descendente, em verdade vos digo que Abraão acreditou muito antes, quando ele já estava certo de que não teria descendente de Sarai. Quando eu sou um refugiado quando ele foi um refugiado de sua própria terra, de sua própria família. Estava nas condições menos favoráveis para crer que o Senhor faria dele uma grande nação e que a sua progenie Deus daria aquela terra, que mais tarde foi a Palestina. Essa terra se estendia ao norte, sul, leste e oeste, dado a ele e sua posteridade, aquela descendência que Deus multiplicaria como o pó da terra. De uma semente pode sair uma espiga de granita e desta espalhada com seus grãos, 100 espigas novas e dessas replantadas, 1000 e depois 10.000 e 100.000. Mas se a semente principal está faltando, como podem ocorrer a posteridade e a multiplicação? Abraão não teve a semente, o herdeiro. Do ventre estéril de Sarai não houve semente de posteridade. No entanto, apesar de tudo, Abraão acreditou que Deus lhe concederia o herdeiro, e sua fé não se desvaneceu com o passar do tempo, sem o cumprimento de uma promessa. E isso lhe foi imputado à justiça, independente de suas outras obras. Deus o julgou digno de graça por sua fé. A fé é, portanto, circuncisão mística, válida, como e mais do que rito material. Deus reconhece como seus servos aqueles que acreditam nele e obedecem à sua vontade. É inútil ter o sinal na carne, o nome nos registros, se não houver sinal de sujeição pela fé verdadeira ao Deus no coração, e se o nome for contrariado pelas obras. O herdeiro foi prometido a Abraão por sua fé. A herança será dada a você por sua fé. Ter a lei, mas não cumprir essa lei, porque não há fé, é causa de perda do reino celestial e não de conquista. E como cumprir a lei se não se acredita nas verdades reveladas por Deus? Quando recompensa e castigo, eternidade, inferno, céu, ressurreição da carne, julgamento divino são desprezados como tudo tolo, quando a dúvida sobre a existência de Deus faz você negligenciar a sua lei, a sua palavra, de que adianta ter e conhecer o código de vida? Que escudo fica contra os incentivos e as tentações se não tem fé? Você não cuida de viver essa palavra? E você não cuida de viver essa lei? A palavra de Deus disse um dia: se você tiver tanta fé quanto um grão de mostarda, você poderá dizer a essa montanha ou a esta planta, rasgue daí e vá para o mar, e você obterá exatamente isto. Mas é esse grão de fé que você precisa para arrebatar os fômites e tentações de você, para comandar esses tentáculos que o agarram e torturam, e às vezes o levam à morte espiritual, para se jogarem no mar, deixando você livre. Mas é esse grão de fé que os tornará fortes como heróis, e haverá justificação e perdão mesmo para obras imperfeitas ou quedas. Quem tem fé não pode nunca perecer. Aquele que tem fé tem em si o meio que o impede de ofender irreparavelmente o Pai. Quem tem fé crê em Jesus Cristo, Filho do Pai, em Jesus Salvador e Redentor, e dele se diz que todo aquele que nele crê e naquele que o enviou terá vida eterna. Quem tem fé crê na terceira pessoa, no amor de Deus, no amor mais perfeito que é Deus unitrino. E quem crê no amor, o Espírito Santo ama, e quem crê e ama tem Deus dentro de si. E quem tem Deus não pode conhecer nunca a morte eterna. Por isso, quem tem fé tem o reino de Deus em si mesmo. No dia terreno, o reino de Deus em si mesmo. Deus Rei, Deus Amigos, Deus Mestre, luz, caminho, verdade e vida. Na outra vida, posse e conhecimento beatífico sem fim. Que dizer, de palavras tão poderosas? Que dizer de palavras tão incríveis, Não tem muito o que falar. A palavra de Deus é muito clara, Se você não acredita nas verdades reveladas por Deus, e acreditar nas verdades reveladas por Deus é viver isso, viver por amor, É justamente viver e divulgar isso e dar testemunho dessa vida. Quem não vive, negligencia. Dizer que sabe que existe essa palavra, que tem uma regra de vida e não vivê-la é um absurdo, É um absurdo. E aí nós queremos deixar claro que nós estamos aqui para poder viver essa vida e pedir para que você também, meu irmão, minha irmã, curta esse vídeo,
né? Compartilhe esse conteúdo para o máximo de pessoas possível, para que você possa ajudar pessoas a entender essas verdades. Não adianta você saber que existe uma realidade espiritual que foi dita, que foi mostrada, mas que você ignora, né, como algo que precisa ser vivido. Você não vive, então o que adianta você saber? Né? Então é muito sério o que está sendo colocado, amém? Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.